por mais que eu tenha defendido liberdade de expressão do jeito que eu defendi, eu não cometi nenhum crime. Né? Então, o Estado não teria nenhum motivo nem para me investigar. Mas tem uma investigação no MP federal, no MP estadual. Tem 2 investigações. No estadual, acho que já fecharam, mas no federal ainda existe. Então, tá vendo como é perigoso a gente traçar linhas da liberdade de expressão? Porque já dá armas para o Estado perseguir pessoas por opinião. Exatamente. Esse é o grande problema. E essas armas estão sendo usadas, viu? E qualquer coisa subjetiva, né, cara? Então... Porque tudo é a margem da interpretação. Se você quer ter o controle total da verdade, isso pressupõe que você sabe qual que é toda a verdade. E que Estado no mundo conhece toda a verdade? Ou qualquer pessoa. Sim. A verdade é simplesmente inalcançável para todos nós. Isso é o mesmo dizer que o Estado ele é detentor de toda a lei da oferta e demanda de um mercado. Quando você pega, por exemplo, a Rússia, quando estourou a União Soviética, quando estourou o regime socialista, o que você viu? Prateleiras vazias, né? Uma diversidade muito pequena de produtos, porque o que acontecia era, a população dizia, nós precisamos de calçados. E aí, no caso, o Estado, que estava planejando a oferta de calçados, que tudo era do Estado, falava assim, tá bom, como é que a gente consegue produzir calçados que são baratos, calçados que vão suprir a necessidade da sociedade e calçados que vai ter um alto poder de distribuição para a sociedade. E aí, acabava que todas as empresas que vendiam calçados começavam a vender botas, porque era aquilo que o Estado sabia, que achava que a população ia querer. Só que a população não quer botas, a população às vezes quer um chinelo, a população quer um sapato, às vezes a população quer um, Air Jordan, sabe? Porque a própria diversidade gera demanda. Só que o fato do governo assumir que ele tem o controle total sobre tudo que a sociedade precisa, faz com que ele, por definição, se torne extremamente ineficiente. Porque ele nunca vai conseguir planejar as reais nuances de diferentes personalidades e diferentes demandas que cada indivíduo tem. Tem que ter uma informação muito pica para saber o que está na mente de todo mundo, que todo mundo precisa. É impossível. Exato. É preciso que tenha o livre mercado para descentralizar isso, porque a informação ela fica dispersa na sociedade. Se, por exemplo, você está oferecendo alguma coisa que alguém não quer, você vai falir. Ponto. Você vai ter que se reciclar, mudar o que você está vendendo para que você consiga se manter no jogo. Agora, se você produz uma coisa que muita gente quer, então... você não vai ter preocupação de, por exemplo, acabar com o seu estoque, porque provavelmente vão ter outras players que vão olhar para suas margens de lucro exorbitantes e vão falar, eu quero participar desse mercado também. Com certeza. Então, o mercado ele se torna competitivo, que valoriza a própria sociedade, porque um mercado extremamente competitivo, ele compete por preço. Então, o preço acaba diminuindo e isso reflete no consumidor. Por outro lado, um governo que ele quer se tornar extremamente planejador e centralizador, o que ele vai fazer? Ele vai precisar de vários recursos, de muitos recursos, para conseguir subsidiar as suas estatais que dão prejuízo. Ele vai fazer o quê? Aumentar tributo. Se ele aumenta tributo, então ele, na verdade, ele está queimando quem mais produz riqueza na sociedade, que são as empresas. Se as empresas elas acabam tendo que cobrar vários impostos, elas vão repassar esse preço para o consumidor. Elas vão aumentar o preço do consumidor. E aí o consumidor ele diminui seu poder de compra e ele, ao diminuir seu poder de compra, ele tem menos coisas que ele queria. E, basicamente, o Estado ele vai começar a criar várias soluções para ajudar a qualidade de vida que foi prejudicada daquela pessoa. Só que, por exemplo... auxílio-desemprego, se uma empresa começar a ser tributada demais e ela tiver que demitir alguém. Só que, às vezes, se ela não fosse tributada demais, ela não precisava ter demitido ninguém. Então, o Estado não precisaria ter criado uma solução para um problema que ele mesmo causou. Que foi o excesso de intervencionismo. Fode, né? Nisso eu concordo muito com você. Eu quero o Estado bem longe de planejar a sociedade. Entendeu? Eles têm que sair da nossa frente. Isso que o Estado tinha que fazer agora. Mas tem um ponto da galera comunista que eu acho que eles têm razão, entendeu? A forma com que a economia acontece hoje, ela não é um livre mercado de verdade. Não é. Né? A gente tem uma série de monopólios, de oligopólios e tudo mais, que simplesmente fazem com que exista muita desigualdade social que não é justa. Né? Porque se tem o Estado garantindo a vantagem competitiva de um player no mercado, em detrimento a toda a população que poderia estar competindo também em igualdade, e isso aí poderia estar fazendo o mercado ser cada vez melhor e tal. O Estado ele é o maior causador de monopólios que existe. O livre mercado ele tende a criar iniciativas que elas são muito grandes, mas, por exemplo, é absolutamente possível que uma pequena empresa acabe disruptando a realidade de uma grande empresa. Sim. Então, você vê, por exemplo, pega as indústrias da telefonia, né, como uma grande linha de receita que elas tinham lá em 2010, 2012, era SMS. Qual foi a última vez que você mandou um SMS para alguém?
Muito tempo. Muito tempo, porque você tem uma coisa chamada de WhatsApp, ou então o Instagram, que você se comunica com as pessoas à sua volta. De graça. De graça. A partir do momento em que você cria uma solução disruptiva, você pode sim acabar com uma indústria, que teoricamente teria um monopólio. E o que acontece é que a gente acaba não vendo isso. Você pega o Bill Gates, quando ele estava na Microsoft, ele tinha a foto pendurada de um cara chamado Henry Ford. Henry Ford foi um titã da indústria automobilística, foi a primeira pessoa a pensar em democratizar o acesso ao automóvel. Então ele começou a criar automóvel em massa. Na linha de produção, né? Na linha de produção. Copiaram o japonês. Veio o Fordismo depois, em homenagem a isso. E aí, o Bill Gates, ele tinha a foto do Henry Ford no seu escritório. E aí você pensa, de inspiração, né? Não. Na verdade, o que aconteceu foi que o Ford, apesar dele ter sido um criador de um monopólio no início, o que ele fez foi atrair pessoas, atrair outros players para participar desse mercado. E aí surgiram outras montadoras. Para falar algumas, você pode falar de Chevrolet, Toyota, você pode falar de Peugeot. Todas essas se tornaram grandes montadoras também. E acabaram ganhando tanta participação que a Ford se tornou só mais uma. Você não tem hoje a Ford como a maior montadora, apesar de ser da primeira. E ela ter tudo para se tornar um monopólio. Mas o mercado, por ser livre na época, acabou gerando tantas outras que queriam participar desse mercado que não foi bem isso que aconteceu. O Bill Gates, ele tinha o quadro do Henry Ford no seu escritório porque ele queria olhar todo dia para ele e pensar, pode ter um moleque, agora nesse momento, comendo Doritos, que está enclausurado num quarto escuro, trabalhando 20 horas por dia, que vai criar uma solução que vai quebrar o meu negócio. Porque foi exatamente isso que ele fez, trabalhando 20 horas por dia, quando ele decidiu largar Harvard, por exemplo, e criar os códigos a primeira linha de código para rodar o software do Altair, que foi quando ele começou a descobrir que ele poderia trabalhar em software ao invés de hardware, que era o que todo mundo na época que ele começou na Microsoft estava fazendo. Então, é absolutamente possível que soluções inovadoras acabem disruptando o mercado e mudando tudo. O Nassim Taleb ele tem um termo para isso, chama cisne negro. Cisne negro é um único acontecimento que acontece em algum ponto do tempo e espaço que pode mudar completamente o futuro em todas as formas. É uma única coisa que muda tudo. Então, existem vários cisnes negros que podem acontecer na sociedade, sabe? Telefone celular, internet, né? Agora inteligência artificial, robótica, né? Exato. Não, tô ligado. Essa parada é real. Mas, por exemplo, tem o Snapchat, por exemplo. Começou a ficar famoso pra caralho nos Estados Unidos. O Facebook foi lá e tentou comprar. Os caras não quiseram. Eles falaram, tá bom. E aí pegaram criou o próprio. E destruiu o Snapchat no mundo todo. Eles são fortes ainda nos Estados Unidos. Eles têm uma participação maior do que o Instagram ainda nos Estados Unidos, né? Mas poderia acontecer o contrário. Aqui no Brasil, ninguém usa o Snapchat, por exemplo. Em muitos lugares do mundo também ninguém usa o Snapchat. Então, isso pode acontecer. Mas nada impede, por exemplo, do dinheiro que... Vamos lá, a galera do Instagram, né, da Meta, fez uma proposta para o Snapchat. Então, no caso, eles recusaram. Né, porque eles queriam. Eles não precisam vender se eles não quiserem. Né, mas eles... A não ser que o exército americano queira muito que você venda. Aí você tem que vender. Eu não peguei a piada interna aqui. Porra... Se o Iraque não quisesse vender petróleo para os Estados Unidos, eles invadem o Iraque e já era. É bom. Se você coloca conflito bélico no meio, né? Mas eu estou partindo do pressuposto que a negociação acontece de forma pacífica. Então, é natural. Então, assim, ninguém é obrigado a fazer uma transação. E mesmo se acontecesse isso, os fundadores do Snapchat iriam ficar bilionários, provavelmente. Era por 2 bilhões que ele queria comprar. Então, com esse recurso, eles poderiam criar outros negócios nesse mercado e em outros mercados também, sabe? E eles, tendo know-how, eles conseguiriam gerar muito mais valor para a sociedade. Porque eles têm muito mais dinheiro para isso agora. Eles conseguem contratar muito mais pessoas também. Mas então... o que a gente faz agora no Estado? Porque o monopólio existe. E, por exemplo, a telefonia aqui no Brasil não é muito boa e é um monopólio. Os bancos também. Né? É um oligopólio, sim. E os bancos também. Agora está deixando de ser também, porque você vê os bancos com as fintechs, só que o que acontece é que são os bancos, eles acabam comprando participação em todas as fintechs, então eles acabam ganhando de todos os lados. Mas é aquela coisa, no final, você está gerando mais emprego, e o que acontece quando você gera emprego, você empreende, mesmo sendo um bancão, tá? Vamos dizer que você é um bancão que investiu na... Fala uma fintech aí. Qualquer uma. Nubank? Vamos dizer que você comprou participação no Nubank, tá? Você capitalizou o Nubank naquele momento. Então, o Nubank, ele mais capitalizado, ele pode contratar mais pessoas, ele pode investir em novos projetos, ele pode fazer mais coisa, tá? Então, o que acontece vamos fazer uma suposição aqui. Monark cria uma empresa. A sua empresa não existia, ela passou a existir. Você tem um dinheiro que você, da sua vida, foi acumulando. Então, você vai capitalizar essa empresa com o seu dinheiro. E você vai precisar de pessoas para trabalharem com você. E aí, vamos dizer que você, Monark, contrata o Jorginho. O Jorginho antes estava desempregado.
Só que Jorginho, ao estar desempregado e agora conseguir um emprego, ele não pode mais ficar em casa fazendo as tarefas domésticas, que antes ele tinha tempo de sobra para fazer. Daí ele precisa ir atrás de uma empregada doméstica, por exemplo. E aí ele contrata essa empregada doméstica para poder trabalhar contigo. Então, ele vai trabalhar com você, a empregada doméstica começa a trabalhar na casa dele. Só que essa empregada doméstica tem um filho. Esse filho, antes, ele estava trabalhando para ajudar na agenda familiar, sendo que era um menino que poderia estar na escola. A partir do momento em que a mãe começa a trabalho, o filho ele pode voltar para a escola e ele pode começar a ver um futuro que agora vai depender desse caminho de tirar boas notas, de às vezes conseguir uma faculdade, que antes, se ele só estivesse trabalhando, provavelmente ele não ia. Ou seja, o fato de você ter criado uma empresa num primeiro momento, qualquer que seja, pelo fato de ter gerado emprego, acabou impactando positivamente todos os estratos da sociedade. E é isso que a maior parte das pessoas que olha para a economia de forma superficial e fala, a maior parte da riqueza está concentrada nos mais ricos. E esse é o motivo pelo qual tem tanta gente pobre. Não. Se os ricos eles são extremamente ricos, você pode ter certeza que isso é o motivo pelo qual os pobres eles não são tão pobres quanto seriam caso esses ricos não existissem. Mas eu entendo do rico Elon Musk, tá ligado? O rico Elon Musk é foda, é o cara que construiu tudo sozinho e tal, tem um negócio inovador, investiu toda a grana dele e criou, isso é legal. Mas tem também o amigo do político, entendeu? Que conseguiu um contrato porque ele tinha uma licitação, alguma coisa ali. Então existem vários jeitos das pessoas ficarem no topo, chegarem no topo. Uhum. E toda vez que tem uma distorção onde você chega no topo, não por mérito, mas por status social, por conexão política, você tem uma distorção no livre mercado, né? Sim, exato. Assim. É porque aí você tem o Estado de novo intervindo nas coisas. Isso é um problema. E isso pode estar causando muita da pobreza que não precisava existir, mas existe porque o livre mercado está morrendo, né? Como que a gente combate isso? Porque a gente não pode deixar isso acontecendo para sempre. Também não é justo, né? É o ciclo vicioso, né? Porque quando você pensa, você acabou de dar um exemplo de como você poderia distorcer o livre mercado, que começou com o Estado. Às vezes é um empresário que ele tem um benefício por causa de política. No caso, a política vai acontecer por causa da existência do Estado. Então, no caso, o causador disso foi o próprio Estado. Ele está intervindo mais que devia, ele está concedendo mais licitações que ele devia. Beleza. Qual que é o ciclo vicioso aqui? A gente vive numa sociedade que ela é majoritariamente rica ou pobre? Pobre. E se as pessoas elas são pobres, quer dizer que elas têm grande know-how em relação a como, por exemplo, gerar riqueza ou pouco know-how? Imagino que se ela tivesse grande know-how, ela estaria rica, né? Estaria rica, né? Ou seja, a gente tem um sistema em que a maior parte das pessoas elas passam por um sistema público de ensino que acaba sendo defasado em relação às reais demandas do mercado. E ao entrarem nesse sistema público de ensino, as pessoas simplesmente não saem preparadas. Porque muitas coisas acontecem na sua vida, é extremamente adverso, muitas não terminam a escola, algumas podem terminar até mesmo passando por aprovação automática, o que basicamente faz com que muitas das pessoas, a maior parte delas, saiam despreparadas. E ao saírem despreparadas, elas, sendo a maior parte das pessoas, elas acabam não tendo senso crítico para escolher pessoas por meio de propostas boas para o longo prazo. Elas acabam escolhendo pessoas com propostas boas para o curto prazo, como, por exemplo, quem é que vai aumentar o auxílio, quem é que vai colocar a picanha ou a cervejinha na minha mesa no final de semana que vem. Ao invés de pensar no que vai acontecer na sua vida daqui a 2 anos, se, por exemplo, essas várias medidas existencialistas acontecerem. E aí, a tentação para eleger políticos que sejam extremamente assistencialistas acaba fazendo com que a gente crie esse ciclo de perpetuidade, em que a pobreza vai eleger pessoas que vão criar medidas para manter a pobreza. Não porque querem, mas simplesmente por ignorância. Acaba que a forma como a gente faz, e é óbvio que não tem nenhum outro formato melhor, isso é democracia, todo mundo tem que ter voz, e é óbvio que isso tem que acontecer. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.